que acontece? Eu quero falar de perfis diferentes de pessoas. Existem pessoas de personalidades totalmente diferentes da nossa. Tem gente que não vai gostar do meu jeito, tem gente que vai gostar, tem gente que vai se identificar, tem gente que não vai. São pessoas diferentes. Então ontem na live eu deixei bem claro que o seu produto não é para todo mundo. Você tem um público específico para o seu produto, que você tem que identificar ele quando você for começar a trabalhar, quando você for começar a ofertar, começar a oferecer para todo mundo, quando for botar o produto aí na sua esteira para vender, você tem que saber quem é o tipo de pessoa que vai querer consumir o seu produto. Esse é o seu público-alvo. E o público-alvo gera muita confusão, porque muita gente confunde público-alvo com persona. São pessoas totalmente diferentes, tá? Não é a mesma coisa. A persona, ela não é um nicho, ela não é o público-alvo. A persona é como se você tivesse um amigo imaginário. Um amigo que você criou na sua cabeça e que você sabe que ele existe. E como que você faz para ter a persona do seu negócio? Dentro do seu negócio, assim, da sua loja ou da sua loja online, ou se você ainda não tem um produto, você também tem que saber quem é a sua persona. Você tem o tipo de cliente ideal. Se você já tem clientes, você sabe quem são os clientes que você gosta de atender, quem são os clientes que, poxa, não reclamam com você, que são o teu cliente top ali, a tua referência de cliente. Se você ainda não tem um produto ou um serviço que você já tenha lançado, que você já tenha clientes, quem é a sua persona? Como que eu vou construir uma persona a partir de alguma coisa que eu não sei? Você tem na sua cabeça uma ideia de que tipo de pessoa você gostaria de atender. Veja que eu estou falando de uma pessoa. A sua persona não é um público, não é uma pessoa que tem a faixa etária, por exemplo, não é de 25 a 35 anos. A sua persona, ela tem uma idade. Ela tem personalidade, ela tem gosto, ela tem sonhos, ela tem desejos. Tá bom? Então agora eu quero que você pegue papel e caneta, porque tudo que eu vou falar aqui vai te ajudar. Ah, mas eu já tenho a minha persona definida. Vai te ajudar, porque a persona da gente pode mudar conforme o tempo, conforme a gente muda o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, a persona também muda junto com a gente, tá bom? E Camila, é tão importante assim eu ter uma persona? Poxa, o meu negócio é um negócio que eu atendo diferentes tipos de pessoa. Tudo bem, eu entendo que você atenda diferentes tipos de pessoa, como eu dei já em alguma live dessa, o exemplo da Coca-Cola, exemplo de cervejaria, eles atendem pessoas de diferentes tipos de perfil. Só que, quando eu vou falar com alguém, quando eu vou conversar com alguém, por exemplo, eu tenho a Gabriele, que é uma amiga minha de muitos anos, olha, eu tenho 30 anos, eu sou amiga da Gabriele há 26 anos. Ela é minha amiga de muitos anos. Então, quando eu vou conversar com ela sobre algum tipo de assunto, ou quando ela fez alguma coisa que eu não gostei, quando eu quero abordar, tratar de qualquer assunto com ela, eu sei como que eu vou lidar com a Gabriele. É uma pessoa que eu tenho intimidade, que eu sei do que ela gosta, de que tom que eu tenho que usar com ela. E eu tenho outra amiga, que, vamos lá, a Roberta, uma outra amiga minha que tem um jeito totalmente diferente da Gabriele, pensa bem diferente da Gabriele, se comporta bem diferente. Quando eu vou conversar sobre determinado assunto com a Roberta, eu vou falar de acordo com o que a Roberta espera que eu fale com ela. Eu imagino que vocês tenham amigas. Você fala com a sua, com a Maria do mesmo jeito que você fala com a Joana? Você tem a mesma intimidade? A personalidade da pessoa é a mesma? Eu acredito que você tem uma amiga que seja mais fechada, uma amiga que seja mais extrovertida, uma é mais animada, outra é mais recatada, uma fala com todo mundo, faz amizade na fila do banco, a outra não fala com ninguém porque não gosta de dar abertura. As pessoas são diferentes. Quando você tem um negócio e você quer se comunicar com seu público-alvo, você precisa ter uma persona, porque quando eu pego o meu telefone e eu gravo os meus stories, eu estou falando com a minha persona. Eu sei quais palavras eu posso usar com a minha persona. Eu sei que roupa que a minha persona vai gostar de ver. Eu sei do cabelo. Eu sei se eu posso falar palavrão ou não. Eu sei que tipo de produto ela vai gostar que eu mostre ou não. Então, eu sei com quem eu tô falando. Criar uma propaganda, criar um post no Instagram, gravar um story, fazer um GTV, fazer uma live para quem você não conhece, não sabe de onde saiu, é uma coisa. Quando você sabe com quem você tá falando, você fica muito mais à vontade, porque você tá dentro do seu ambiente, tá bom? Então vamos lá. Pra você, vai anotando aí, pra você começar a montar sua persona, você tem que pensar no seguinte:
Que tipo de cliente a sua empresa quer atingir? Quando você for fazer uma propaganda, quando você for vender alguma coisa, qual é o tipo de cliente que você quer atingir? Esse é um ponto. Quem você quer entreter, quem você quer divertir? Que tipo de cliente? Esse é outro ponto. Para quem é o conteúdo que você faz? É para que tipo de pessoa? E aí, a sua persona, presta atenção nisso, a sua persona não é você. Ah, mas a minha persona, eu sou a minha persona. Não, você não é a sua persona. A persona da gente pode ter características parecidas com a gente, pelo fato de você gostar do seu produto, de ser um produto que você usaria e tal. Mas você não é a sua persona. A sua persona é você antes de você se tornar quem você é. Por exemplo, eu trabalho com marketing digital. Hoje, a minha persona é quem eu era atrás. Há um tempo atrás, eu queria aprender marketing, por isso eu entrei numa faculdade, fui fazer cursos, fui me especializar e hoje eu tô ensinando. Antigamente, eu era a pessoa que compraria o meu treinamento, que estaria aqui assistindo essa live. Então, eu sou a minha persona transformada, evoluída, já com o resultado que eu tava buscando lá atrás. Então, você não é a sua persona, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte... você precisa dar características reais para sua persona. Então anota aí no papel e caneta. Qual é o nome da sua persona? A sua persona precisa ter um nome. É Maria, é João, é Paulo, é Pedro. Qual é o nome da sua persona? Qual é o sexo da sua persona? Ah, Camila, mas o meu produto é unissex. Não tem problema. Mas qual é o sexo da sua persona? Porque quando eu falo com a Maria, eu falo de um jeito. Quando eu falo com o Pedro, eu falo de outro. Qual é o sexo da sua persona? Ela tem sexo? Ela não tem? Ela é LGBT? Qual é o sexo? Quanto? E aí é a diferença do público-alvo. Ó. O público-alvo, ele não tem uma idade fixa. Ele tem uma faixa etária. A persona, não. Por exemplo, a minha persona tem 35 anos. A sua persona, quantos anos tem? Quanto que a sua persona ganha? Quando a gente fala de público-alvo, eu tô pontuando as diferenças para vocês não fazerem em bolo, não confundirem uma coisa na outra. Quando a gente fala de público-alvo, eu falo da faixa salarial. Ah, o meu público ganha entre 5 e 10 mil reais. A minha persona não. Qual é o salário da minha persona? A minha persona ganha 5 mil, então ela ganha 5 mil. A minha persona ganha 10 mil, então ela ganha 10 mil. Faz diferença. Tá? Ah, Camila, pô, como é que eu vou pensar? Gente, é uma pessoa. Cria uma pessoa, um personagem na sua cabeça, tá? E aí, qual é o estado civil da sua persona? É casada? É solteira? Ela tem filhos? Faz muita diferença, tá? Quais são as dores da persona? E aí, isso é uma coisa que gera muita dúvida, né? Como assim dores, Camila? Em que sentido você tá querendo dizer isso? Olha só. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo aqui. Digamos que hoje na live de 6 horas de análise de perfil, a pessoa que eu tava conversando, ela não tem... Ela falou pra mim o seguinte: a qualidade das fotos que eu posto no meu perfil não estão ficando boas, né? Eu tô achando que tá ficando meio embaçada, eu não sei o que do filtro e tal. Ela ali falou uma dor dela. Ela disse com clareza que ela não tá gostando da qualidade das fotos e que a qualidade das fotos está ruim porque o aparelho celular, o telefone que ela usa, é um telefone que não tem uma boa câmera. Então ela tá dizendo pra mim que ela tem uma dor. Qual é a dor? É o problema dela de ter um telefone que não tem uma câmera tão boa assim e que ela precisaria de um novo. Aí, se eu sou vendedora de celular, eu tenho a solução pro problema dela. Ela tá me dizendo que ela tem um problema, que é a falta da câmera boa no celular, e eu tenho o celular pra oferecer. Então, eu posso resolver o problema dela, porque eu tenho alguma coisa pra oferecer pra ela que vá suprir essa necessidade. Então, quando a gente fala que a persona tem uma dor, é uma necessidade que ela tem. E que a gente, muitas vezes, consegue resolver o problema dela. Por exemplo, uma das dores da minha persona é porque ela não sabe como ela faz para conquistar clientes no Instagram. Ela não sabe como ela faz para conquistar clientes no perfil dela, para atrair público, para fazer com que se transforme os seguidores em clientes. Esse é um problema que eu resolvo, é uma dor que eu consigo resolver. Então, eu acho que agora ficou claro, deu para vocês entenderem o que é a dor da persona. E além de dor,
A persona tem sonhos. Quais são os sonhos da sua persona? Ai, Camila, porra, mas é difícil pensar nisso. Não, gente. Você, a partir das dores, você sabe quais são os sonhos. Por exemplo, por que a minha persona, a Maria, é o nome da minha persona? Por que a Maria, ela quer conquistar mais clientes no perfil dela? Por que ela quer que o perfil dela cresça? Porque ela quer ganhar mais dinheiro, ela quer independência financeira, ela quer poder viajar, ela quer comprar a casa própria, ela quer ter um carro, ela quer poder mudar de casa, ela quer comprar bolsas caras, ela quer comprar sapatos caros. São sonhos. São sonhos. Não, a Maria, ela quer mais clientes porque ela quer poder ter um iPhone de última geração. É um sonho. E é um problema que eu posso resolver através do meu produto. Porque, de fato, as pessoas que entram no meu treinamento aplicam, têm resultado, ganham mais dinheiro, conquista mais clientes e a consequência disso é o quê? Realiza os seus sonhos. Então, quando a gente fala de dores e sonhos da persona, a gente está dizendo que a Maria, por exemplo, ela não sabe mexer no perfil, não sabe como atrair clientes dentro do Instagram para fazer do Instagram alguma coisa que vai trazer um resultado financeiro para ela. E aí eu tenho a solução. Eu falo para ela assim: olha, Maria, eu tenho aqui um treinamento que eu posso oferecer para você. Ele vai resolver o seu problema, porque você vai aprender a se comportar no Instagram, você vai aprender a fazer tráfego, você vai aprender a se comunicar, o que tipo de conteúdo você tem que postar para atrair pessoas pro seu perfil. E aí ela vai pegar, tá bom, então já que você resolve o meu problema, eu vou comprar o seu produto, porque através dele eu vou conquistar mais clientes e ele vai ser um canal que vai me fazer realizar sonhos, porque quando ela começar a ganhar o dinheiro, ela vai começar a realizar sonhos. Então, quando você resolve a dor do seu cliente, o seu trabalho, né, é como que você consegue suprir as dores e necessidades do seu cliente para fazer com que ele esteja cada vez mais perto de realizar os sonhos dele. Então, assim, quando você sabe quem é a sua persona, faz diferença. Ah, Camila, ontem eu dei o exemplo da água. Eu disse que o público que compra essa água, que custa R$50 uma garrafa de 375 ml, não é o mesmo público que compra uma Minalba de R$2, 510 ml. Não é o mesmo perfil de cliente, não é o mesmo público. E daqui eu penso que quando ele sabe quem é o público, né, da marca, ele sabe quem é o público que compra isso aqui. Aí ele cria a persona dele e ele pensa assim: a minha persona, ela vai gostar. Isso, quem desenhou isso aqui, se eu não me engano, foi o Lagerfeld. Eu não me lembro se foi o Lagerfeld que desenhou essa garrafa da água. O Lagerfeld já morreu, ele é um estilista famosíssimo, foi durante muitos anos da Chanel. Eu não me lembro se foi ele ou se foi o cara da Yves Saint Laurent. Mas enfim, quando ele foi contratado para desenhar a marca, ele queria alguma coisa que comunicasse diretamente com a persona. Por isso a garrafa é de vidro, ela imita um vidro de perfume, para você se sentir bebendo mesmo uma coisa assim diferenciada, igual a gente pensa assim: ah, perfume europeu é melhor, né? Porque tem o fixador melhor, a fragrância é melhor e tal. Foi isso que eles colocaram aqui. Tem uma história, a embalagem do produto. Então, como que eu vou criar uma garrafa dessa, pensando, inspirada nisso aqui, que é um vidro de perfume para beber água, sem saber qual é o tipo de pessoa que compra em mim? Gente, tá fazendo sentido pra vocês? Fala aí, sim ou não? Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando aqui? Então, essa é a importância de você saber com riqueza de detalhes quem é a sua persona. Como é que é a personalidade dela? Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu tô aqui, trancada dentro do meu escritório, gritando. Eu não sei se pra vocês o som fica muito alto, mas eu tô berrando aqui. Eu sou assim, eu sou muito elétrica, eu sou agitada. Então, a minha persona, ela muitas vezes ela não tem essa mesma agitação que eu tenho, mas ela vem até o meu perfil porque ela quer pegar essa energia que tem aqui pra imprimir no dia dela. Faz diferença no dia dela, o meu bom dia. O meu bom dia dá aquela injeção de ânimo que muitas vezes ela não tem quando ela acorda de manhã. Eu tô falando diretamente com a minha persona em tudo que eu faço. Entendeu? Então, quando alguém vem falar alguma coisa a partir de alguma coisa que eu falei, eu já sei, cara, isso aí caiu de gaiato aqui, não é o meu tipo de pessoa, não é o meu público. Porque não tá aqui, não tá na mesma vibe, não vai conseguir absorver o que eu tô fazendo, porque não é o perfil. E tá tudo bem, tá? Isso vai acontecer, isso vai atrair as pessoas que também
não são exatamente quem você gostaria de atrair para o seu perfil. Então a gente tem que ter essa clareza no nosso negócio. Seu produto não é para todo mundo. Seu produto é para um grupo selecionado de pessoas. E dentro desse grupo selecionado de pessoas, quem é a sua persona? Quem é o seu cliente ideal? A sua persona é o seu cliente ideal. Cara, se eu pudesse, eu só atenderia essa cliente. Acabou. Vendi o mês inteiro pra ela e tava bem. É isso, gente. Eu quero saber quais são as dúvidas de vocês sobre persona. Decoradora, tem persona tão definida assim? Lógico que tem. Vamos lá. Quando eu me mudei pra cá, essa casa foi um sonho pra mim, né? Eu vim aqui nesse condomínio, visitei essa... Eu vou contar rapidamente a história pra vocês. Eu não morava na Barra, eu morava na ilha. E aí, eu virei pro meu esposo e falei assim, olha, a gente vai fazer obra na nossa casa. E aí eu falei assim pra ele, Beze, a gente contratou um arquiteto, pagou o projeto e tal. E aí eu fui tomar banho. Gente, eu sou uma pessoa que eu trabalho, vocês sabem disso. Eu tenho o quadro dos sonhos bem aqui parado na minha frente. Inclusive, eu dei uma olhada nele agora, eu fui dar uma lida ali pra não... Vi que essa semana aconteceu uma coisa que tava ali no meu quadro dos sonhos e eu não tinha me dado conta. E aí eu falei pra ele assim, Beze, não vamos fazer obra. E ele falou assim, por quê? Eu disse, olha, não vamos fazer a obra porque a gente vai se mudar daqui. Aí ele falou assim, Camila, você me fez comprar essa casa, eu não tinha nem dinheiro pra comprar. A gente teve que dar nó em pingo de éter, se virar nos 30 pra conseguir morar aqui. Não tem um ano... Não. Acho que tinha pouco mais de um ano que a gente tá aqui e você que tá dizendo que a gente vai se mudar. Eu falei, a gente vai se mudar, não vamos fazer obra. Ele, mas da onde que tu tá tirando isso? Eu falei, não sei, mas aqui, ó, Deus falou comigo, eu tô sentindo que a gente vai se mudar. E beleza, acabou o assunto. Vim aqui nesse condomínio que eu moro visitar uma amiga. Ela tinha se mudado pra cá, fez uma obra na casa dela, convidou a gente pra um jantar e tal. Quando eu entrei, eu nunca tinha entrado em condomínio de casas aqui na Barra. Quando eu fui entrando no condomínio, eu falei assim, gente, só casarão, né? Eu fiquei toda, caraca, que máximo. Aí eu falei pra ele assim, a gente ainda vai morar aqui. E aí ele falou, ele olhou, eu me lembro como se fosse hoje, ele olhou pra minha cara e começou a rir, porque tudo que eu falo dessas coisas assim que dão na minha cabeça, ele acha que eu sou louca, né? Camila tá surtando, inventando, querendo arrumar problema. Ele falou, tu não inventa ideia, não, porque a gente acabou de se mudar pra aquela casa. Eu falei, pô, a gente vai morar aqui. Gente, dito e feito, as coisas aconteceram, né? Pra resumir a história, eu falei pra ele assim, vamos botar a nossa casa da ilha à venda, porque vai demorar aí uns 2 anos pra vender. E aí a gente vai vendo o que vai acontecer. Conclusão. Isso era no mês de junho. Botei a casa à venda no mês de junho. Eu sei que 15 dias depois... E eu ainda falei assim para o imobiliário, olha, eu não quero... Não aceito proposta, não aceito financiamento, não aceito dar nada na troca. Eu quero dinheiro, eu não tenho pressa, eu posso esperar e acabou a história. Porque eu não tava desesperada pra me mudar. 15 dias depois apareceu uma família lá, visitou a casa e comprou a casa. Do jeito que eu falei que tinha que ser. E aí, na verdade, eles financiaram tipo, sei lá, 1/10 do valor eu permiti que eles financiassem. Era um percentual muito baixo, então eu deixei, concordei. E aí o financiamento demorou 1 mês para sair. Quando o financiamento saiu, a partir de quando você recebe o dinheiro do financiamento, você tem 2 meses para sair do imóvel. Eu sei, minha filha, que nesse tempo eu tive que achar uma casa pra gente comprar, porque eu falei, fudeu, né? Agora, quando eu tava esperando vender, eu tinha uma viagem em setembro, que eu ia ficar 23 dias na Europa, então eu tinha que conseguir comprar um imóvel antes, porque quando eu chegasse da Europa, eu já tinha que devolver a casa pra mulher, já entregar a casa pra mulher. Conclusão, a primeira casa que eu visitei foi essa. Essa casa aqui. Quando eu saí daqui, eu falei pro cara da imobiliária assim, pô, essa casa é bonita, tá assim, tá assado, mas essa casa tá no valor que eu falei pra você, porque eu disse pra ele qual era o preço que eu podia pagar. Ele falou, não, essa casa é X, e era vários X acima do que eu tinha dito. Eu falei, puta que pariu, porra, por que tu fez isso, não sei o que, fiquei chateada, porque eu falei, pô, agora eu não vou poder comprar a casa, né, e tô com a casa na cabeça. Olhei vários outros imóveis, e aí, por fim... Falei, quer saber de uma coisa? Faz uma proposta pro proprietário, era uma construtora, ninguém nunca tinha morado aqui, ainda tava com o construtor. Fiz a proposta, o cara aceitou, eu vim morar aqui, plena musa linda. Quando eu vim morar aqui, eu falei, agora eu quero contratar uma arquiteta e fazer uma obra. Aí começa a história. Eu contratei uma arquiteta pra fazer a obra aqui de casa e
porque eu tô contando essa história da casa porque perguntaram se pra decoradora tem uma persona bem definida. Eu contratei uma arquiteta. Gente, olha só. Quando você contrata uma arquiteta, você já sabe que você vai gastar mais do que você gastaria se a sua obra fosse só você fazendo. Então você já aí percebe que é um cliente que quer um pouco mais de detalhe, um pouco mais de exclusividade. Não é qualquer cliente. Se você é uma decoradora que trabalha na Toque a Campainha, por exemplo, você sabe que o seu cliente tem um perfil, é um público que ganha ali uma faixa salarial de X reais, né? Quando você é uma vendedora da Artefato, que foi onde eu montei a minha casa, todos os móveis da minha casa são da Artefato, você sabe que o poder aquisitivo do seu cliente é outro. Que o seu cliente, ele quer ser bem tratado. Eu chegava no Artefato, eles me ofereciam chá, mate, água com gás e sei lá mais o quê, porque uma cadeira lá é um rim. Então, você sabe quem é a sua persona. Não é, eu sou decoradora, eu atendo diferentes tipos de clientes, tudo bem. Mas qual é o salário? Eu atendo 10 tipos de cliente. Desses 10, 5 recebem 10 mil por mês, 5 recebem 5 mil por mês. Você vai pegar esse valor, vai fazer uma média. Bom, então a minha persona ganha 7 mil. É o salário da minha persona. Você é decoradora. Normalmente quem faz mais coisas de decoração são mulheres. Então você já sabe que a sua persona é mulher. E aí você vai dar um nome pra ela pra ficar mais fácil na hora de você montar a sua comunicação. E por aí vai, gente. Tá bom? É assim que as coisas funcionam, que vão indo. Você vai construindo com base no que você sabe que acontece no seu mercado. E se você ainda não está estável no seu mercado, você vai criar de acordo com o seu produto. Quem é o tipo de pessoa, o tipo de perfil que iria comprar e consumir esse meu produto? Ó, fisioterapeuta tem persona bem definida? Super tem. Por exemplo, a Fafá é minha cliente do treinamento. Ela é fisioterapeuta, ela tem o método Renata França. Eu também sou cliente dela. Cara, é muito bem definida a persona dela. A persona dela é uma mulher que se cuida, é uma mulher independente, é uma mulher financeiramente, ela tem uma condição legal, porque uma massagem é R$ 420 uma sessão. E por aí você já tira. Se uma pessoa paga numa sessão de drenagem R$ 420, quanto que ela ganha de salário, mais ou menos? Uma média salarial aí. Ela ganha 10 mil de salário por mês? 5 mil de salário por mês? Uma pessoa que ganha 2 mil, ela não paga 420 numa massagem, não porque ela não pode, mas porque não é a prioridade dela. Então aí você vai construindo o seu público. Então tem sim para fisioterapeuta. E aí, por exemplo, se você entrar no perfil da Fafá, que é minha cliente, você vai ver a comunicação dela. Ela fala muito sobre a autoestima da mulher, sobre como que as coisas na internet são de mentira, que dependendo da pose que você faz, você fica mais magra, ou você fica mais gorda, com mais celulite, com menos celulite. Ela fala tudo isso no perfil dela e eu vejo a interação que tem lá. Tá de acordo com quem é o perfil de persona que ela atende. Então, quem é a sua persona? Você tem que ver... Coloca uma caixa de pergunta lá. Eu vou deixar essa atividade pra vocês. Pra quem pegou o bonde andando, eu vou falar aqui de novo, ó. Você tem que saber qual é o nome, o sexo, a idade, quanto ganha, qual é o estado civil, se ela tem filhos, quais são as dores, quais são os sonhos, onde ela mora. A sua persona mora onde? Mora no Rio, mora em São Paulo, mora à beira-mar, mora mais na Zona Oeste, mora na Zona Sul. Onde mora a sua persona? Isso fala muito sobre o poder aquisitivo dela também, tá? Qual é a profissão da sua persona? Com o que ela trabalha? Em quem ela se inspira? Quais são as inspirações dela? Porque quando a gente pega a inspiração de alguém, a gente tá diretamente pensando em quê? Pô, a inspiração... Deixa eu ver aqui. Ó, por exemplo, eu me inspiro muito, a nível de roupa, né, que eu tô falando, na Silvia Braz. É uma influenciadora chiquérrima. Ela é chique, você vê que ela é rica, plena, musa, nasceu bem nascida, berço de ouro, uma mulher educada, inteligentíssima, mas ela é divertida. Ela traz humor para as coisas que ela posta, eu gosto do jeito que ela se veste. Dá um pulinho depois lá na Silvia Braz. Ela, pra mim, é uma referência de moda. Eu me inspiro nela. Então, quando você pega as inspirações, você sabe que, porra, se eu me inspiro na Silvia Braz, eu tenho que ter, pelo menos ali,
uma noção de quanto custa as coisas que ela usa e como que eu posso trazer aquilo para minha realidade. Se eu me inspiro na Silvia Braz, eu posso ter alguma coisa ali dentro do que ela tem. Tá bom? Ó, tô fazendo o expert da Nanda. Ela falou de você hoje, que produtos você tem. Que produtos você tem para quem você tá... Que produtos você tem para quem tá começando? Que legal. Gente, a Nanda é uma pessoa que eu me inspiro muito. A nível profissional. Cara, a Nanda, ela não tem filhos. Ela mora nos Estados Unidos. E ela e o esposo dela. Eu nunca vi uma pessoa dedicada igual aquela menina. E eu me inspiro nela. Quando eu tô assim... Hoje, por exemplo, eu falei assim... Eu vou surtar. Porque a gente tá no mesmo programa, fazendo o mesmo desafio. E é uma planilha. Que eu vou falar um negócio pra vocês. E aí eu falei... Olha só, tô enlouquecendo com isso aqui. Mandei lá pra ela. Aí ela falou... amiga, também tô. E não sei o quê. E me dá um gás. Em quem você se inspira? Quem é a sua fonte de inspiração? A Ananda falou sobre mim, quais são os produtos que eu tenho. Eu tenho um treinamento que te ensina a mexer no Instagram, a fazer tudo o que você precisa, a montar a sua marca pessoal no Instagram, para você conseguir conquistar clientes, conquistar os clientes certos. Fala sobre copy, né? O que é copy? É você escrever narrativas que convertam as pessoas, que convença pessoas a fazer o que você gostaria que elas fizessem. Tem aula de tráfego, tem muita coisa dentro do meu treinamento, mas não tem turma agora, tá fechado, tá? Só eu abro turma no dia 1º de fevereiro. Além disso, eu tenho consultoria, que são 2 horas de reunião, eu e você, para falar sobre o seu negócio, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar de todas as maneiras que você precisar a nível de Instagram, rede social, posicionamento de imagem nas redes sociais. E tem uma mentoria, tá? Uma mentoria que para participar da mentoria, para ser minha cliente da mentoria, você tem que preencher uma aplicação para ser aceita ou não, tá bom? Esses são os meus produtos atualmente, mas tem novidade, mas não, isso aí é outra coisa para outra live, tá? Gente, a persona é isso. Então, já repeti aqui, para quem só voltando aqui dando uma pincelada só pra gente recobrar aqui para quem se perdeu no meio do caminho. A sua persona não é você. A sua persona não é o seu público-alvo e a sua persona não é o seu nicho. A sua persona é uma média que sai de dentro do seu público-alvo e você cria ela, um personagem fictício, como se você estivesse escrevendo uma história sobre alguém e você vai descrever as características daquela pessoa. Então, ela tem nome, ela tem idade, ela tem crenças, ela tem valores, ela tem um estado civil, ela tem um salário. Ela tem os gostos dela, tem coisas que são invioláveis na sua persona. E aí perguntaram aqui, fala de novo sobre as dores. As dores da persona é um problema que a sua persona tem. A gente se refere no marketing como dor, né? Então, por exemplo, a dor da minha persona é porque ela tem dificuldade de mexer no Instagram, ela não sabe como é que faz para conquistar clientes. Estão me perguntando quem é a minha persona. Minha persona é a Maria. Ela tem 35 anos. Ela é uma mulher que quer ser independente financeiramente. Ela quer ser reconhecida profissionalmente. E ela vê no Instagram uma oportunidade de fazer com que mais pessoas conheçam o trabalho dela, com que mais pessoas consumam dela, para aí ela ser reconhecida como uma autoridade. Ela quer mostrar também para as amigas e para os parentes que eles estão errados quando eles falam que ela tá virando blogueira, porque ela tá mostrando o produto, porque ela tá botando a cara dela no perfil. É essa a minha persona. Tem mais coisas a respeito da minha persona, então vocês estão vendo que eu falei muito sobre as dores. Quem é a Maria? A Maria não sabe direito mexer no Instagram, ela não sabe conquistar clientes no Instagram, ela não sabe como se comportar, ela tem vergonha de aparecer nos stories. São dores. E aí eu viro pra ela e explico pra ela, olha, Maria, você não tá conseguindo conquistar clientes no seu Instagram e eu tenho o meu treinamento, que ele vai te ensinar como que você pode fazer através das cores para atrair a atenção das pessoas, como que você pode usar uma frase de copy para fazer com que as pessoas tomem a ação que você gostaria que elas tomassem. Você vai aprender sobre tráfego. Aqui eu vou falar muito também sobre seu ego, sobre como que você tem que se comportar a respeito das pessoas que dizem para você que o seu trabalho não vai dar certo, que você tá ridícula como blogueirinha. Então, esse que é o meu treinamento. Eu tenho a Ana, que teve resultado. Eu tenho a Bruna, que não sabia nada, não sabia nem o que ela ia fazer da vida dela
que tipo de produto que ela ia começar a trabalhar. Hoje em dia ela tem uma marca, tem estoque, tem clientes. Ela começou na turma de setembro. Então eu tô mostrando pra vocês que eu resolvo as dores da minha persona. Entendeu? Então, quando eu falo de dores da persona, eu tô dizendo isso. O que incomoda ela, cara? O que a minha persona queria ter e ela ainda não tem? Isso é uma dor. E aí eu falo pra ela, olha, se dentro do meu treinamento você vai aprender tudo isso, você vai conquistar mais clientes, você vai conseguir viajar. Que eu sei que você tem sonho de levar seus filhos pra Disney. Eu sei que você quer trocar de casa, ter a sua casa própria. Você vai conquistar a autoridade que você quer dentro do seu nicho. Você vai ser reconhecida profissionalmente. Porque a fulana e a fulana conseguiram. Tá vendo aí como é que eu resolvo? Bruna era eu. Bruna era eu, estão falando aqui. Gente, e é isso.